Meus irmãos, nós estamos aqui com o candidato ao Grão-Estado do GOSP, Benedito Marques Baluc Filho, pela chapa de número 2. Candidato, considerando que o volume de reais do Grande Oriente de São Paulo é de 4,7 milhões para o GOSP e 4,1 milhões para a mútua, totalizando um valor de 15,8 milhões. E o montante dos recursos disponíveis no Grande Oriente de São Paulo é de 12,1 milhões no GOSP e 9 milhões na mútua, totalizando 21,1 milhões. Como o candidato pretende administrar esses recursos? Primeiro, tem que deixar claro aqui que é com muita alegria que eu estou prestando essa entrevista à Rede Colmeia, a todos os meus irmãos, para conversarmos aqui ainda de uma maneira perfunctória sobre a nossa campanha do Grão-Mestrado pela Chapa 2. Muito obrigado pela atenção de todos. Fernando, tem que tomar cuidado com esses números. Primeiro, esses 12 milhões não é dinheiro à disposição do grão-mestre. Esse dinheiro que foi aí amealhado desde a gestão do irmão Cláudio Volpe, depois a minha, depois agora a atual gestão do irmão Mário Sérgio, é um dinheiro advindo não de superávit, meus irmãos, mas advindo da administração do duodécimo do orçamento. O que vale dizer o seguinte: quando o orçamento não é aprovado, você usa o orçamento anterior. Depois que o orçamento é aprovado, há uma diferença, e essa diferença vai para o seguro de caixa. Portanto, não é dinheiro de gestão. Ele é um dinheiro que fica à disposição do Grande Oriente de São Paulo, mas só pode ser utilizado através de um projeto de lei com uma destinação específica, resultado específico e prestação de contas específica. Dinheiro da multa maçônica, estão falando em 9 milhões. É outro dinheiro também que não está à mercê da administração do orçamento do grão-mestre. É um dinheiro específico da multa maçônica, onde não será alterado, não será trabalhado, não será mexido nesse dinheiro. É bom deixar isso bem claro. Portanto, o grão-mestre ele vai gerir o quê? Ele vai gerir o patrimônio que cada irmão paga na captação anual. Isso aí é por volta aí de 4 milhões e meio, você vê a peça orçamentária como é que o atual grão-mestre está trabalhando. Mas não passa disso, o orçamento que o grão-mestre trabalha. Mútua, e essa verba aí chamada de superávit, ou melhor, conhecida como superávit, que nunca foi superávit, uma verba conhecida como duodécimo, essa também não pode ser gerida pelo grão-mestre. Ok, candidato. Então nós vamos fazer uma sequência da segunda até a sexta pergunta numa tacada só. Candidato, quantos maçons nós temos no GOSP? Qual é o número de lojas no Grande Oriente? Se o senhor sabe, ou se o querido irmão sabe, quantos maçons entram, iniciam, quantos saem e morrem? E quantos funcionários nós temos aqui no Grande Oriente? E qual é o custo para gerar esse... Nós estamos chegando a 800 lojas maçônicas, perto de 23.500 irmãos. É importante a gente dizer isso daí, é o seguinte: a pergunta com relação aos funcionários, me parece, eu não tenho essa informação, meus irmãos, porque a gestão, eu não tenho dados da gestão atual, mas me parece que são 25 funcionários e um custo anual de 2 milhões e meio, um custo fixo de 2 milhões e meio. Isso eu não tenho muita certeza desse valor, mas é o que eu estimo. Estimo porque, na minha gestão, o custo operacional do Grande Oriente de São Paulo era por volta de R$1.800.000 ano, 1.900.000, mais ou menos nessa faixa. Colocando aí esse período que o atual grão-mestre está no exercício, quero eu imaginar os 2 milhões e meio. Ok. Agora vamos uma pergunta até, o senhor deve ser meio fácil, porque foi presidente da PAECO. Considerando uma peça orçamentária baseada nos valores aprovados nas leis de diretriz e base, para o GOSP, as receitas são baseadas no número de irmãos, acrescido de receitas de investimento, aluguel de templos, estacionamento do lado, as despesas baseadas em valores pagos nos últimos 12 meses,
levando em consideração os contratos que hoje e nos últimos 12 meses existem, levando-se em consideração os contratos vigentes e mais as verbas que as secretarias solicitam para o desenvolvimento dos seus projetos, para a mútua e as receitas, despesas são baseadas no número de irmãos que partem para o Oriente Eterno, que dá 60 mil, sendo que 6.600 de auxílio funeral e 53.400 de pecúlio. Como o senhor pretende fazer a sua peça orçamentária para apresentar na PAEL? Como eu sempre fiz. Ou seja, todas as minhas peças orçamentárias, elas foram regularmente prestadas conta na sua integralidade. Prever aquilo que vai ser usado. Não fazer um orçamento empírico. Fazer um orçamento considerando as dificuldades financeiras que não só os nossos irmãos estão passando, como o país está passando. Nós temos que ter um orçamento, como podemos chamar, um orçamento enxuto, mas um orçamento eficiente. Como, por exemplo, na minha gestão agora, que eu pretendo se eleito for, nós vamos ter as nossas sedes regionais maçônicas. Vamos ter 5 subsedes no estado de São Paulo. Subsedes com um departamento físico dentro da região, onde nós vamos colocar os recursos humanos, recursos técnicos, para que as regiões comecem a se desenvolver segundo as suas vocações e identidades regionais. Precisamos, então, de receitas para sustentar essa regionalização. Na verdade, é uma transferência do que aqui hoje está centralizado na descentralização. É uma questão de eficiência e competência. Importante colocar esse detalhe. Encontros regionais de aprendizes e companheiros, como é que funciona hoje? As lojas, grupo de lojas, coligações, fazem esse trabalho, mas o Grande Oriente de São Paulo, às vezes, nem é consultado para dar um apoio institucional a esse evento tão importante da difusão dos nossos princípios iniciáticos. Na gestão que, se Deus quiser, seremos eleitos, o ERAC passará a ser patrocinado institucionalmente e financeiramente pelo Grande Oriente de São Paulo. Claro que mediante regra, mediante projeto de lei, tudo, mas então é mais uma verba que nós vamos ter que prever no orçamento. Vamos aumentar o orçamento em razão da sede física, em razão do financiamento da ERAC? Não, é só uma questão de adaptação. E dá para adaptar porque tem muitas rubricas aqui que não são usadas. Tem muitas rubricas aqui que, na verdade, nunca se introspectou por que tem tanta disposição orçamentária sem uso, e isso daí acaba voltando para o fundo, que esse fundo que eu falei dos 12 milhões de reais. Ok, candidato. Nós temos 70 fraternidades femininas no estado todo. Como o candidato pretende expandir estas frafrens? Bom, na verdade, as sedes regionais terão as coordenadorias das paramaçônicas, né? Então, nós vamos estimular o desenvolvimento de todas as paramaçônicas, inclusive a Frafem. Meus irmãos, para o Grande Oriente do Brasil só existem duas entidades paramaçônicas, Frafem e a PJ, Ação Paramaçônica Juvenil. Para o GOSP, não. Nós temos, na minha gestão, eram 12 entidades paramaçônicas, dentro da coordenadoria das entidades paramaçônicas. Nós vamos desenvolver, está muito mais próximo, principalmente dos nossos meninos, da Ordem de Molê, dos Lautos, da própria PJ. Nós vamos estimular muito o crescimento, inclusive com a criação das lojas Jacques de Molay, que são as lojas que vão ser destinadas aos sêniores de Molay. Que hoje você tem um sênior de Molay, que ele não é acadêmico, ele não pode ir para uma fraternidade acadêmica, então ele vai para uma loja sênior de Molay. Temos muito o que falar e o que fazer dentro dessa questão de entidades paramaçônicas. Focar, como tem focado hoje, apenas a Frafem, eu acho que isso é um erro, é um equívoco. Nós temos que atender todas as entidades paramaçônicas, que afinal de contas fazem parte da nossa família. Ok, candidato. Bom, agora vem a seguinte pergunta. Qual é o seu relacionamento com a PAEL atualmente? Eu nunca tive problemas de relacionamento com a PAEL desde quando deputado, presidente da própria Assembleia. Eu sempre fui um homem que respeitei muito o Pacto Federativo do Grande Oriente do Brasil. Nós temos 3 poderes maçônicos, legislativo, executivo e judiciário. Se esse desenho político da nossa ordem
está certo, está errado, deve ser alterado, deve ser retificado, deve ser mantido. Isso daí é uma discussão que não vem ao caso para nós. Enquanto não for convocada uma Assembleia Nacional Constituinte que venha trazer a monarquia tão querida por alguns, que venha fazer do Grande Direito de São Paulo um tipo de uma administração de grande loja, onde o grão-mestre só presta conta para si mesmo, nós temos uma situação importante. Há uma Constituição do Grande Direito do Brasil em vigência e nós temos que obedecer essa Constituição. Essa Constituição ela nasce de forma republicana. Ela nasce com legislativo, executivo e judiciário, harmônicos e independentes entre si. Então nós temos que respeitar o Pacto Federativo. O que nós não podemos fazer é tirar a função da Assembleia para ser aprovada por venerável mestre, tirar a função de juiz para fazer trabalho junto ao Executivo, tirar a função do Executivo para ser analisada pelo Poder Legislativo. Tem que haver esse respeito, tem que haver essas fronteiras de administração e de respeito ético entre as instituições. Volto a falar, quem não aceita o sistema republicano do Grande Direito do Brasil, que procure outra obediência, principalmente essas que são monárquicas, que não é o caso do Grande Direito do Brasil, que é um regime absolutamente democrático. Ok, candidato. Qual o seu relacionamento com os ritos do Grande do GOB, né? E os seus soberanos, o seu responsável por cada rito nos altos graus? Absolutamente fantástico. Eu sou reconhecido no rito brasileiro, no rito moderno, no rito da Dona Ermita. Sou grau 33 desde 1996. Tenho um estreito relacionamento com o Sacro Colégio do Campo de São Cristóvão. Tenho um grande relacionamento com a Cúria do rito da Dona Ermita, com o rito brasileiro, principalmente ao Supremo Conclave. Tenho um relacionamento excelente com o pessoal do rito moderno. Enfim, eu tenho um relacionamento muito bom com todos eles. Por quê, meus irmãos? Porque, na verdade, as necessidades dos corpos filosóficos hoje é apoio da entidade simbólica. Nós temos que dar apoio para esse grupo de corpos filosóficos, porque é ali que nós vamos também difundir e estender os princípios iniciais da nossa ordem, do grau 4 até o grau que determinar como limite nesses ritos. A minha relação com todos, absolutamente todos, é muito afável, relação fraterna, relação de irmãos. Ok, essa pergunta para os outros candidatos que eu vou fazer, eu juntei com a anterior. Mas para você eu separei direitinho para qual é o seu relacionamento com o soberano grão-mestre, já que concorreram juntos na última eleição. Meu irmão, meu amigo, uma pessoa que eu respeito e que está fazendo muito pela maçonaria brasileira. Ok, meu candidato. Então agora eu vou fazer 3 perguntas que vai falar sobre a sua gestão, caso eleito. Qual o seu projeto de expansão da ordem? Qual é o seu projeto para a cultura maçônica? E quais os seus principais objetivos e metas, caso seja eleito? São 3 perguntas a 12, 13 e 14 de julho. O projeto para a expansão da ordem é o fortalecimento das lojas maçônicas, mas tem um encurtamento da distância entre as lojas maçônicas e o poder do Grande Direito de São Paulo. Daí então que nós estamos criando a regional dentro desse espaço geográfico que nós temos. A regional mais próxima, e a regional vai ter também as suas secretarias regionais, Secretaria de Cultura, secretarias que forem as mais objetivadas por eles. Eu acredito que quando você trata a identidade e vocação no local, o crescimento, a expansão, principalmente a qualitativa, pelo amor de Deus, chega de expansão quantitativa. Nós estamos pagando um preço caro pela expansão quantitativa. Eu não quero ser crítico, mas vejo, meus irmãos, a qualidade dos irmãos que hoje estão enriquecendo as nossas colunas. Nós temos que focar na qualidade desses irmãos. Nós temos muita gente na sociedade comum importantes para poderem serem convidados para a ordem maçônica. Quem são essas pessoas? Os formadores de opinião local. Quantas pessoas importantes das cidades, médicos, dentistas, advogados, pessoas respeitadas pela sociedade, essas pessoas precisam fazer a transformação social no local com os ensinamentos basilares da ordem maçônica.
Hoje, o que está acontecendo, meus irmãos? Nós estamos trazendo quem para a nossa ordem? Nós estamos trazendo o meu vizinho, porque eu quero ter um bom relacionamento com ele. Eu estou trazendo um amigo meu que joga futebol comigo, porque ele é um bom centroavante. Não é isso que a maçonaria exige. Nós somos uma sociedade de excelência, meus irmãos. Nós somos uma sociedade diferenciada. Nós temos um compromisso histórico de 193 anos de trabalho nesse país. Nós temos uma dívida com os nossos irmãos do passado. Então nós temos que entender que aqui nós somos uma sociedade de homens inteligentes, voltados para a prática do bem e da caridade. Agora, hoje, infelizmente, a fraternidade tem sido cada dia mais vilipendiada. Isso é triste. Porque o que nos diferencia de um clube de serviço, dentro de tantas outras situações, é exatamente a nossa fraternidade. Pessoas que eu nunca vi na minha vida, de repente se identificam com o irmão. Eu dou um ósculo fraternal naquela pessoa, de um momento para outro, aquela pessoa entra na minha vida como se fosse uma coisa fantástica. Quantos nós já tivemos essa situação? Mas hoje o que nós estamos vendo, meus irmãos? Cisanes, irmãos atacando irmãos. Aquelas espadas que não poderiam estar viradas, estão viradas no nosso peito. E isso daí nos enfraquece enquanto instituição. Então, o que nós temos que fazer? Resgatar também a nossa fraternidade, que é muito importante. Ok. Já falou também sobre os seus principais objetivos e metas? Com relação à cultura maçônica, que eu acabei não falando, né? Nós vamos incentivar muito a cultura maçônica. Pelo ensino à distância, por um parque de informática mais próximo dos irmãos. Vamos restabelecer o sistema SIGO, aquele sistema integrado do Grande Oriente de São Paulo, que eu tive na minha gestão e que hoje já não existe mais. Quem não lembrar do SIGO vai lembrar do secretário online, que foi um sucesso. Teve até um workshop nesse sentido. Hoje não existe mais. Mas a cultura maçônica, ela vai se desenvolver onde? Nas regionais. Isso administrado por quem? Pelo Departamento de Cultura de São Paulo. Mas nós vamos usar na cultura, Turinho, uma coisa importante, nós vamos usar um banco de talentos da capilaridade dos nossos irmãos. Quanta gente boa nós temos na nossa ordem que gostariam de fazer uma palestra, gostariam de transferir os seus conhecimentos. Nós vamos fazer esse banco de talentos e vamos fortalecer cada vez mais a cultura maçônica. Por quê? Se nós não desenvolvermos e fomentarmos os nossos princípios iniciáticos, nós estamos fadados a um clube de serviço. Ok, candidato. Então agora vem uma pergunta que, como o candidato pretende tratar com a imprensa maçônica independente e os irmãos que ficam simplesmente com os celulares fazendo foto, filmando durante as sessões. Eu tive logo na minha entrada no Grão-Mestre, na minha gestão, eu baixei um decreto, não proibindo, mas recomendando aos irmãos para que não fizessem fotografias dentro dos nossos trabalhos. Eu tive até várias fotos que estão guardadas comigo, de pessoas com sinais. Então eu tinha pedido muito para os irmãos não fazerem esse tipo de coisa. E deixei isso à responsabilidade do venerável. E com o passar do tempo, nós vimos que essa medida ela não foi eficaz. Eu acredito que aí é uma questão de consciência dos irmãos, essa de filmagem em loja maçônica, né? Eu acho que a responsabilidade é do venerável mestre, e não tem que ser o grão-mestre que vai determinar o que deve acontecer com relação a fotografias dentro de uma loja maçônica. Eu entendo que não deu certo a experiência da recomendação. Quem sabe, com a conscientização, nós vamos ter um melhor resultado. Que se seja punido quem apresentar fotos com sinais, que seja até expulso da ordem. A imprensa maçônica ela é um órgão importantíssimo para o conhecimento do que a jurisdição, do que as ordens acabam realizando dentro do estado de São Paulo. Nós precisamos fazer um cadastramento dessas entidades, dessa relação de imprensa, e essa imprensa tem que estar presente em todos os momentos do Grande Oriente de São Paulo. Tem que estar sendo convocada e não livre como ela está hoje. Nós temos aí algumas imprensas maçônicas que deixam a desejar. Tem gente aí se locupletando do nosso nome, tem gente aí
se locupletando das nossas imagens, e o Grande Oriente de São Paulo não toma nenhuma atitude com relação a isso. Quero aqui dizer, não é porque o Fernando está aqui, quero aqui dizer que uma imprensa maçônica que é reconhecida pelo Grande Oriente de São Paulo, é a Rede Comero, que tem o título de utilidade pública do Grande Oriente de São Paulo. É a única que tem, então, esse título de utilidade pública. As demais precisam passar por esse título também. Não é um título qualquer, é um título de excelência. É um título de excelência. E nos moldes da Rede Comero, eu acredito que a gente consiga ter uma boa relação com a imprensa maçônica. Ok, candidato. Agora vem uma pergunta. Qual vai ser a sua posição com as potências que não têm relacionamento com o GOB? Exatamente aquilo que tem sido recomendado pelo GOB. Né? Eu tenho falado o seguinte, nós não estamos criando absolutamente nada. Desde 1971, nós já sabemos o problema de origem do Grande Oriente Independente. E hoje, nós temos uma prancha recomendativa do soberano grão-mestre. E nós temos que fazer o quê? Cumprir nossas leis e regulamentos. E aqui, principalmente, as disposições da nossa ordem. E é isso que nós vamos fazer. Vamos cumprir estritamente a recomendação do soberano grão-mestre. Ok, candidato. Agora eu vou fazer 3 perguntas numa única tacada. Se eleito, como o senhor vai tratar com seus atuais opositores? Isso eu já te respondo agora, como meus irmãos. Meus irmãos, dia 8 de março acabou a eleição. E esse espírito fratricida de quem ganhou, quem perdeu, quem deixou de ganhar, quem deixou de perder, é o que enfraquece o Grande Oriente de São Paulo. Se ganhar a chapa 1 e quiserem ouvir a opinião da chapa 2, estará à disposição até as pessoas que nos ajudariam. Se vencer a chapa 3, mesma coisa. Se vencer a chapa 2, eu quero a chapa 1 e a chapa 3 junto comigo. Ajude-me com seus projetos, porque na verdade não existe a maçonaria da chapa 2. Existe a maçonaria do Grande Oriente de São Paulo. E não há vitoriosos nem derrotados. Hoje não existe isso. O que existe é um processo eleitoral de escolha dentro de irmãos de uma sociedade de homens inteligentes, que se discutam as propostas. Infelizmente não está acontecendo isso. Infelizmente estão se discutindo pessoas. Mas faz parte ainda dessa evolução. Mas eu gostaria que fosse discutido propostas. Então chegar e discutir, olha, você está querendo, por exemplo, criar a sede física do Grande Oriente de São Paulo. Por quê? Ouvir o porquê dessa situação. Mas não ouvir por dizer, ouvir conhecendo a região maçônica. Não basta dizer que frequenta a loja, não basta dizer que sai não está em loja, tem que frequentar a região maçônica, o colégio de veneráveis mestres, saber o que acontece na ponta. Então nós temos que discutir várias propostas. Uma proposta importante para a discussão, que eu sou, como eu poderia dizer para vocês, um obstinado nessa situação, é evasão maçônica. Nós não podemos mais conviver com a evasão maçônica da forma que nós estamos convivendo. Mas o Grande Oriente não inicia, não eleva e não exalta. E a evasão maçônica é conferida no grau 1. A maior é a evasão maçônica. O problema, nós sabemos que está na loja. E nós não podemos chegar na loja. O que está acontecendo aí? Por que está saindo tanta gente? Nós temos que respeitar a autonomia da loja. Mas tem que ter um meio de se chegar e falar assim, o que nós podemos ajudar? O que nós podemos fazer? Venerável mestre, aonde que nós podemos ser úteis? O Grande Oriente tem que estar mais próximo. E com as regionais físicas vai ficar muito mais próximo. Ok, candidato. Se eleito, pretende largar o cargo de grão-mestre do Estado para concorrer ao grão-mestrado do GOB? E por que resolveu ser grão-mestre? Bom, primeiro, eu sou candidato a grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo. E vim ser convidado a esse cargo, a essa campanha principalmente, exatamente para acabar com essas brigas, para voltar a reinar essa fraternidade dentro do Grande Oriente de São Paulo. Chega de Pael para lá, Poder Executivo para cá, chega, meus irmãos. Então me chamaram para que eu pudesse ser o elo de ligação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo para a união do Grande Oriente de São Paulo. Esse é meu propósito e meu desiderato. Ok. Bom, candidato, os outros candidatos nós fizemos as entrevistas na faixa de 33 minutos a 35 e agora nós estamos com 25 minutos. Então, eu pediria que o irmão fizesse as suas considerações finais. Pode até ser um pouquinho mais longa do que os outros. Se quiserem voltar a responder alguma
perguntas anterior, que achou que não gostou muito, o senhor ainda teria na faixa entre 7 a 10 minutos para essas considerações finais. Bom, Fernando, muito obrigado pela oportunidade dessa entrevista. Acredito que de uma forma consolidada eu consegui colocar meu ponto de vista. Quero dizer aos meus queridos irmãos que não estou sendo, mais uma vez, grão-mestre pela vaidade do cargo. Já fui grão-mestre, já usei secretário. Estou vindo para consertar algumas coisas equivocadas do passado. Estou vindo para reconstruir a paz do Vila Bonita de São Paulo e para que nós possamos voltar a crescer e ser novamente a maior obediência maçônica da América Latina, que hoje não somos mais. Hoje a grande loja maçônica, com muita qualidade, já nos superou em termos de irmãos e de loja. Temos um trabalho imenso pela frente. Temos um trabalho hoje que nós precisamos fazer com que a maçonaria dê prazer, dê amor, dê vontade de você frequentar uma loja maçônica. Eu acredito que tudo que eu falei para vocês é bastante, não quero mais cansá-los. Quero apenas dizer a vocês, me dê um voto de confiança, que nós vamos cumprir todos os passos previstos no nosso poder de campanha. Até lá, tudo de bom para vocês. Obrigado, candidato.